serviços de qualidade. Doutor Faia, já estamos a chegar ao segundo mês das manifestações e vários setores também já pronunciaram-se em relação às quedas, sobretudo que estão saindo um pouco desta questão dos preços. E quanto tempo aqui o país precisaria para, digamos, as manifestações terminam hoje? Quanto tempo o país precisaria para reerguer-se destas perdas? Bem, é uma questão pertinente tanto quanto importante, não é? Porque nós estamos a dizer que desde a inclusão destas manifestações até então já se fala de perdas em 2,2% do produto interno bruto, ou seja, do PIB, ou seja, 24,8 mil milhões de meticais, não é? E depois já tem o setor do turismo hoteleiro, sobretudo, a falar de perdas de 500 milhões de meticais. Muito bem. Temos o turismo a falar de 50 milhões de dólares, não é? E depois tem o setor de transporte, não é? E comunicação, todos eles, tanto combinado, já adiantam com perdas de mais de 400 milhões de meticais, não é? Então, tudo isto definitivamente vai aqui se resvalar em perdas para a economia, digamos assim, com este tipo ou com a natureza destes eventos sem precedentes. Ou seja, nunca antes tivemos manifestações que promovessem um colapsar de economia, não é? E se for a perceber pela gênese da própria manifestação, não é? Porque tem aqui resultados eleitorais, ou seja, a narrativa é de uma crise pós-eleitoral, não é? Porque há um candidato que está a reclamar os resultados eleitorais, exigindo que se reponham, tá, no seu entender, uma verdade eleitoral, não é? E depois também tem um segmento de pessoas que, tanto identificam-se com os ideais do candidato e depois vão manifestar, não é? Então, se depois com aquilo que me pergunta, quanto tempo é que nós vamos precisar que é para poder aqui restabelecer ou recuperar disto? Isto é uma questão profunda e complexa, né? Daquele tipo de questões de $1 milhão, não é? Por quê? Por que eu digo isto? Está aqui também semeado um clima de ódio entre os moçambicanos, não é? As manifestações, elas aqui muito rapidamente saíram de manifestação e evoluíram para uma revolução social, mas também depois tem aqui um clima de ódio entre os moçambicanos, não é? Então, porque quando tem isto, a cultura de ódio já instalada, perde-se um elemento fundamental, fulcral para o desenvolvimento do país, que é a motivação. Portanto, essas manifestações, a economia só vai recuperar se voltar a restabelecer a cultura de patriotismo e motivação para Moçambique. Porque, em termos econômicos, eu até podia vaticinar um período, se calhar de médio e longo prazo, 2 anos, por exemplo. Mas se não tivermos restabelecido tanto aquilo que tem que ver com cultura patriótica, não é? E depois a harmonia na sociedade, não teremos como. Teremos aqui, de novo, aqui um clima de manifestações procíclicas, não é? Porque agora vamos ter aqui, tanto resolvido algum problema, depois posteriormente vamos ter de novo outras manifestações, então, que vai aqui naturalmente desencadear ou vai se resvalar em perdas econômicas avultadas, não é? Então, se for uma forma mais objetiva, se calhar, dizendo que a curto prazo é impossível, portanto, restabelecer a economia com aquilo que foram as perdas, não é? Porque estamos a falar de uma perda de 2,2% do PIB, quando a projeção de crescimento para 2024 era em média 5 a 5,5%, não é? E já estamos aqui com uma perda de 2,2% no intervalo de 60 dias, não é? Então, é extremamente complexo responder isto. O que eu posso dizer é que vamos aqui, se calhar, restabelecer a economia num intervalo de período de tempo entre médio e longo prazo. A curto prazo, eu acho que não é possível, portanto, aqui recuperarmos os danos da economia que a manifestação promoveu, não é? Doutor Sodaquete,